Aí aqui a gente vê a imagem, a gente vê, né, de um difusor aí formando as bolinhas de ar, né? Lembrar, né, que a transferência de oxigênio acontece por contato, né, e por tempo também de contato. Então área superficial de contato, então a bolinha fininha percorre desde o fundo do reator até a superfície, transferindo oxigênio. Né? Aqui rapidinho separei algumas imagens de sistemas de aeração. Aqui eu separei essa imagem justamente para falar sobre a densidade né, de aeração, sobre a área de cobertura de fundo. Aqui nós vemos difusores circulares, né, do tipo de membrana EPDM. Então vocês podem ver que realmente houve todo um cuidado no correto espaçamento dos difusores, uma ampla área de cobertura, abrangendo todo o fundo do reator. Aqui nós conseguimos ver uma outra imagem aqui já com difusores tubulares, né? Então a gente vê uma lagoa, claro, impermeabilizada com geomembrana e com concreto. Então aqui a gente consegue ver também a distribuição dos difusores tubulares, também com membrana EPDM. Eu só vou deixar essa pincelada aí, porque a Ana comenta bastante sobre esse assunto também, nas suas lives, nas suas informações sobre o lodo ativado. Aqui nós vemos um sistema removível, né, que a gente tem um sistema de grids. Esses grids aí, para vocês terem uma ideia, tem o comprimento aí de 7,5 metros de comprimento. Então a gente vê com difusores tubulares, impermeabilização do tanque com geomembrana, há uma tensão especial com a cobertura de fundo. E a gente consegue ver também o famoso BF Airfloat, o famoso cadeias oscilantes, né, aplicados em lagoa. Veja que existe todo um cuidado no dimensionamento do sistema. Mas vamos falar sobre realmente o cálculo da vazão de ar. Né? Como que a gente calcula a vazão de ar? Então, para a gente, antes de começar a calcular, fazer a continha da vazão de ar, a gente tem que realmente tomar cuidado com algumas necessidades, algumas demandas que nós precisamos para calcular a vazão de ar. E a mais importante é chegar na demanda de oxigênio. Né? A demanda de oxigênio, também conhecida como o AOF ou TTO, quando a gente fala dos livros, por exemplo, do Conferli, né? São características muito importantes aí que nós encontramos nos livros, mas é um ponto importante, um ponto chave. Como que eu calculo a demanda de oxigênio? A demanda de oxigênio, gente, ela vem do cálculo, né, da carga de DBO, da carga de nitrogênio Kilton, né, vezes uma necessidade de oxigênio que a gente necessita, né, que a microbiologia necessita para fazer tanto a respiração quanto a fase de síntese de mais micro-organismos, de mais blocos, também a oxidação daí de DBO e a necessidade de oxigênio para a nitrificação. Então, para determinada carga, precisamos de uma vazão efluente na entrada do reator biológico, muito importante, né, gente? É importante termos conhecimento dos processos preliminares e climáticos, ou seja, eu preciso saber a DBO que entra lá no reator biológico. Né? Se nós temos, por exemplo, para facilitar, um processo de físico-química e um flotador antes do reator biológico, eu preciso pegar o resultado, né, do DBO lá na saída do flotador, por exemplo, tá? Ou do decantador primário, seja ele qual for. O NTK muda pouco, né? O nitrogênio acaba mudando pouco. Mas é importante, então, a gente ter o conhecimento dessas etapas. E aqui vou deixar uma regrinha fácil para vocês, que é tudo resumido, tá? Se a gente for procurar na literatura, né, Metcalfe, Conferli, Pacheco, Jordão, Pedro Além, essas coisas todas, nós encontraremos o detalhamento dessas contas, tá? Mas se a gente multiplicar a vazão de efluente, a vazão afluente, ali no reator biológico, vezes a concentração de DBO, e aí a relação, né, de oxigênio por DBO, que vai poder ser entre 1,5 e 2, né, é importante lembrar que a BFDS trabalha muito com efluente industrial. Então a gente sempre toma uma cautela de trabalhar lá com uma quantidade de oxigênio um pouco mais alta. Lembrar que oxigênio sobrando um pouquinho, você vai lá e ajusta no seu inversor de frequência do soprador, diminui um pouquinho a vazão de ar. Se faltar, gente, não tem muito o que fazer. Então a gente sempre tem que ter um cuidado muito específico nesse cálculo. E a demanda para nitrificação, nós vamos multiplicar a vazão afluente, lá também no reator biológico, vezes a concentração de nitrogênio Kilton, né? O nitrogênio amoniacal, depois a gente tem algumas conversões que podem aumentar um pouquinho, então sempre preocupados com o NTK, ok? E como a Ana já falou anteriormente, para nitrificação, o consumo de oxigênio é bastante elevado.
Então a gente está falando que na regrinha de cálculo 4,57 kg de oxigênio por quilos de NTK, tá, gente? Eu copiei aqui, depois eu arrumo e mando para vocês, mas é 4,57 vezes quilos de oxigênio por quilo de NTK. Eu arredondo para 4,6, tá, gente? Então fica o númerozinho aí para vocês. Aí quando a gente soma a demanda de ar para carbonáceo e mais nitrificação, nós temos a demanda de oxigênio total, tá? Importante, gente, a total é a soma da demanda de oxigênio carbonáceo e a demanda de oxigênio para nitrificação. Essa é a total. Não errem, eu deixei aqui tomar cuidado para a unidade. Se você estiver calculando por hora, tomar cuidado com o resultado que a gente vai ver na próxima tela. Então atenção aí com a unidade, tá? Aqui eu deixo o cálculo da vazão de ar para você fazer realmente em campo. Lembrem-se que o cálculo realmente realizado no software, onde a gente controla com mais detalhes, ele é um pouquinho mais específico. Então isso daqui é para uma verificação rápida, ok? Como que é o cálculo da vazão de ar, gente?